O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Irmãos e irmãs, nós estamos apenas participando desta celebração pela retransmissão nas redes sociais. Tem membros de todas as paróquias da nossa diocese que neste momento vivem esta etapa tão importante que ela permanecerá na história da diocese. Encerramento da fase diocesana do sínodo, que nos encaminha para a fase definitiva do sínodo, que levará até Roma com o Papa e representantes de todas as categorias de fiéis cristãos. Hoje, neste dia de Pentecostes, recebemos esse trechinho do Evangelho de João. Ele relata o que aconteceu na tarde do primeiro dia da semana, quer dizer domingo, já no dia da Páscoa, e no domingo seguinte, e no outro, o Evangelho nos fala do domingo como dia especial de celebração, Páscoa semanal. E João nos diz que naquele domingo já teve um primeiro pequeno Pentecostes, bem antes do grande Pentecostes. Como eu falei,
o grande Pentecostes foi seguido por tantos outros pequenos Pentecostes com efusão do Espírito Santo, seja sobre uma parte da igreja, seja em prol da igreja inteira. Tem muitos historiógrafos que dizem que o nascimento das ordens religiosas, dos franciscanos, dos dominicanos, foi realmente um Pentecostes na igreja. Porque uma nova efusão do Espírito Santo transmitiu um novo vigor inesperado. O concílio que aconteceu no tempo das brigas doutrinais com o protestantismo que nascia, foi também um novo Pentecostes. O Concílio Vaticano II, na frente da mentalidade moderna, de uma situação da humanidade totalmente inédita, também foi uma efusão do Espírito Santo, um Pentecostes. E o Papa Francisco tem consciência que todos os nossos esforços para acolhermos o Espírito Santo e para nos tornarmos mais dóceis ao que Deus visivelmente quer realizar, para que a igreja mais ousada possa evangelizar este mundo contemporâneo que não é nada fácil. O que é que a gente vê no primeiro pequeno Pentecostes do dia da Páscoa? Tem três coisas. Tem o medo da comunidade, tem o dom da paz, a paz esteja convosco, repetido por Cristo, e tem o dom do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, como o Pai me enviou, eu vos envio. Gente, essas três coisas representam muito bem a situação da nossa igreja. O medo diante do mundo contemporâneo, não apenas pela guerra na Ucrânia, com suas eventuais consequências, mas tantas violências inéditas em tantos países do mundo, tanto peso de ideologias, de injustiças sociais. Chamam o dom do Espírito Santo para uma nova evangelização. Qual é a família que não sente dificuldades para transmitir uma fé que não foi tão difícil nos anos, nas décadas, nos séculos anteriores, e hoje evangelizar os próprios filhos não é brincadeira. O medo das comunidades, o medo da igreja é muito grande. Nos faz tocar que não somos donos da situação e que se não recebermos o Espírito Santo, não conseguimos evangelizar. Eu vi uma vez no para-choque de um caminhão uma palavra de caminhoneiro que representa muito bem a nossa situação. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho dele. Eu não sou dono do mundo, é a situação de medo. Mas eu sou filho dele. A resposta de Jesus ao medo da comunidade foi o dom da paz. A paz esteja convosco. Mas o medo é apenas um aspecto. Tem o medo, mas tem também entre os 11 discípulos, porque já não tem mais Judas, e ainda não tem Matias para substituí-lo. O que aumenta a situação de instabilidade é a desunião dos 11. Vocês se lembram? Como Tomé não estava lá.
no primeiro domingo da Páscoa, quando Jesus visitou os discípulos, Tomé disse: não irei, não estarei convosco. E os dois discípulos de Emaús, que na tarde da Páscoa estavam fugindo de Jerusalém. E quando Pedro, algumas semanas depois, foi para a Galileia para pescar, você acha que todos os sons de fora? Medo e desunião. E a situação da nossa igreja também é tão difícil, às vezes, perceber as desuniões dentro das nossas comunidades, talvez porque os nossos grupos têm atuações diferentes, as pessoas pensam diferente, as pessoas elegem candidatos diferentes. E aí? Cristo não é mais do que os candidatos? Do que os vereadores, prefeitos, governadores e presidentes? E vamos deixar o diabo desunir o que o Espírito Santo une por causa de atos importantes, mas de eleições que duram 4 anos. Então, precisamos desta paz que Cristo traz frente à dificuldade do mundo, para acolher uma palavra que vem de Deus e não apenas de homens ou mulheres. Dificuldade na frente da tentação da desunião, o sínodo que vai acontecer nos pede para caminhar juntos. Sínodo significa caminhar juntos, em grego. Escutar-nos como membros de uma única família, a família de Deus, muito mais, de um único corpo, o corpo de Cristo, aqui, no sul do Pará, como em todas as dioceses do mundo. Escutar-nos. A nossa última festa da família não foi exatamente sobre a escuta, por causa das 5 linguagens do amor. Se não sabemos escutar o outro, o seu amor, o que ele tem que dizer? Somos uma família desarticulada. E a igreja sente isso profundamente por causa das suas diferenças que se tornam divergências. Mas não precisamos ter medo das diferenças. Escutamos agora mesmo o que Paulo já falava na primeiríssima geração. Escute, a diversidade de dons entre nós, mas o mesmo é o Espírito, a diversidade de ministérios na igreja, mas o mesmo é o Senhor. Há diferenças de atividades na igreja. Olha o terço dos homens, a renovação carismática, os vicentinos e a pastoral dos idosos, a pastoral da criança e o setor juventude. A diversidade de atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito em vista do bem comum. Beleza da igreja, beleza do plano de Deus, beleza do que devemos aprender a nos tornarmos. Escutar-nos como membros de uma única família de Deus, do único corpo de Cristo ressuscitado, o que antigamente se chamava o Cristo total. Jesus e nós os membros. E vamos aprender a superar os motivos da nossa desunião. Nos falta
provavelmente uma forte experiência de Cristo ressuscitado. Os discípulos se reuniram na comunhão eclesial através da experiência de Cristo ressuscitado. Talvez a rotina machucou esta experiência espiritual. Cristo está comigo, Cristo caminha comigo, Cristo diante de mim para abrir o caminho, Cristo atrás de mim para me proteger, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo dentro de mim, dentro de nós. No irmão, mesmo se diferente, mesmo se a atuação eclesial é diferente, mesmo se o seu voto nas próximas eleições é diferente, somos Cristo ressuscitado. E nos apegamos a picuinhas que aparecem maiores do que Cristo em nós, entre nós e nós nele. Caminhar juntos, agradecendo os outros membros da igreja que têm atuação um pouco diferente. Evangelizar a partir dessa nossa comunhão. Se a pastoral da família não conseguir fazer alguma coisa, chama os catequistas. Se os catequistas não conseguem, chamamos projetos de misericórdia. Se os projetos de misericórdia não conseguem, chamamos pastorais sociais para defender direitos. Como é belo o bolo, o pão, que sabe unir tantos grãos de trigo numa massa que o fogo unifica e torna gostosa. Este é o trabalho do Espírito Santo. Fazer a massa acontecer. O fermento faz levantar a massa. É um pão gostoso. O corpo de Cristo habitado pelo Espírito Santo. Agora, chamou a atenção sobre um capetinho. Um capetinho que é de moda. Faz parte da mentalidade contemporânea. O capetinho se introduz em tudo, hein? Introduz em tudo. Ele está vendo o perigo do que está acontecendo na igreja, perigo para ele. Os cristãos vão acordar com estes chamados repetidos do Papa Francisco. As comunidades, os grupos, os indivíduos, cada um de nós, inclusive bispos, padres, diáconos e ministros e consagradas. A tentação de não querer reconhecer o Cristo ressuscitado que hoje está visitando a sua igreja como ele fez a cada vez que ela precisa. Quando Francisco de Assis, impelido pelo Espírito Santo, abriu um caminho novo que não se conhecia, de religiosos mendigos, São Domingos fazia a mesma experiência, algumas centenas de 1000 quilômetros de Assis. Mas teve gente para dizer, coisa feia, religiosos mendigos. Que pobreza é esta? Não é digna de Cristo. Não é digna de Cristo. Onde nasceu Cristo? Numa manjedoura. Ele vive que nem um pobre e morreu nu, numa cruz. Às vezes, essas iniciativas do Espírito Santo, pelo capetinho que se introduz na cabecinha das pessoas, faz a iniciativa de Deus parecer muito feia. É verdade, aos olhos do mundo, não se compreende Francisco de Assis, nem São Domingos, nem tantos santos da história da igreja.
É normal, é normal. E o Capete não gosta dessas iniciativas. E hoje também, uma mentalidade pessimista se infiltra dentro dos católicos, inclusive pelas redes sociais, católicas, que se esforçam de nos afastar das iniciativas do Papa Francisco. Cuidado, tu deixas espaço ao Capete na tua cabeça, no teu jeito de ser, tu recusas os passos que a Igreja deve dar e que o Espírito Santo está suscitando para aprendermos uma nova evangelização pedida por João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco com as mãos na massa. Já sei, é bem possível que o sínodo não venha trazer reformas espetaculares, tudo vai mudar. O Espírito Santo é delicado. Ele é bem educado. Ele sabe atrair sem forçar nem violentar. Ele atrai pelo seu amor. E a pessoa dotada de liberdade e responsabilidade entra na obra do Espírito Santo. Isso é belo na igreja. Ninguém te força. Tu és atraído. Tu consentes. Ninguém te explora. O sínodo quer que caminhemos juntos, mas deixará a cada um sua liberdade e responsabilidade. E a cada ano a gente se pergunta se não vai ter uma parte da Igreja Católica que, como em tantos outros séculos, vai se separar. Vocês sabem que não estou mentindo, para que não chamar gato o que é gato? A separação do corpo da Igreja. Porque não gosto dessas iniciativas. O que gosto é do passado. Mas o Espírito Santo olha para frente, porque nos leva para o reino definitivo. Você deseja tão bem como eu uma reforma na igreja? Que o sínodo traga reformas. Escuta, comunhão, missão. Mas não se esqueça de que você é a igreja. E você e eu devemos envolver toda a nossa liberdade e toda a nossa responsabilidade nessa reforma atual. Quando se fala, por exemplo, de reforma do Estado, do federal, do judiciário, do tributário, sei lá o quê. Tem muita gente que quer suas reformas, mas que não querem se reformar. Hipocrisia do ser humano. Da mesma maneira, seria muito hipócrita desejar uma renovação da igreja mais bela, mais santa, mais transparente. A presença de Cristo nela. Seria muito hipócrita não começar dentro de si a própria reforma. Tu sabes como o povo fala. Se todos varressem a frente da sua casa, diz o provérbio, o que aconteceria? Toda a rua seria limpa. Que cada um adote dentro de si, dentro de sua família, dentro do seu grupo, esta vontade de escuta, comunhão e missão. As três palavras-chave do sínodo, iniciado nas dioceses e que se continuará em Roma.
e que a continuação do sínodo em 2022, 2023, seja uma inauguração em cada um de nós de uma etapa de reforma verdadeira, corajosa, fervorosa. Mas o que é uma reforma da igreja? Em todos os séculos em que acontece, só pode ser um retorno ao Evangelho. Francisco de Assis. São domingos. Depois da crise protestante, retorno ao Evangelho. Tem sempre tantas coisas que se agarram como objetos numa árvore de Natal, sabe? Retorno ao Evangelho. Isso é uma lei geral ao longo da história da Igreja. Todas as reformas e renovações foram uma volta para o Evangelho. Não significa que vamos botar para lixar a toda séculos de tradição de igreja, a leitura orange. Não! A catequese, não! Mas tem coisas que pesam e enfraquecem a árvore de Natal. Fazem os galhos. Se por amor à igreja e para participar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, se vocês decidirem reformar as suas vidas, então retomemos o Evangelho. Tenhamos sede dele, da sua pureza, da sua simplicidade, da sua profundidade para alcançar os corações de quem lê e de quem coloca em prática e de quem é alcançado pelo Evangelho. Retomemos o Evangelho, façamos ele penetrar bem profundo na tua família, nas nossas comunidades, paróquias, dioceses. Reveja na luz do Espírito Santo a sua vida, o seu comportamento, os seus julgamentos, os seus preconceitos. Compare com sinceridade os valores que você cultiva na sua vida, na sua família, no seu grupo, com aqueles que Jesus cultiva e valoriza. Compare com honestidade. Isso é reler a sua vida na luz do Espírito Santo. O que Jesus colocava no segundo lugar, o que Jesus rejeitava, a hipocrisia, a duplicidade, os fariseus, a arrogância. E compare com o que você coloca no segundo lugar e rejeita. E veja se tem realmente identificação entre o que Jesus cultivava e o que Jesus rejeitava. Isso é reforma. Começa em mim, começa em ti e se espalhará. Não é bicho de 7 cabeças. É obra do Espírito Santo acolhida por nós, é nós, com honestidade e com ação de graças. Lembre-se, ser um cristão autêntico não é nem fácil nem difícil. Ser cristão, ser casal, ser padre hoje não é nem fácil nem difícil. Então é o quê? Não é fácil que tu possas dizer, ser casal, católico, hoje dou conta. Não dás conta, não. Ser padre hoje, o bispo, não é fácil que alguém possa dizer, isso vou dar conta, nem preciso da vossa oração, pelo amor de Deus, eu sou adulto. Não, não é fácil, nem difícil.
que tu devas dizer, isso nunca vou dar conta. Ser casal cristão hoje, em Conceição do Araguaia, não dou conta. Não é nem fácil nem difícil. Então é o quê? Se não é nem fácil nem difícil, resta o quê? É divino. É de Deus na tua vida e na minha. Tu te lembras a palavra de Jesus a Pedro sobre a salvação? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Não é nem fácil nem difícil. É possível para Deus. É de Deus na tua liberdade, na tua responsabilidade e na minha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Você quer uma renovação da igreja? Eu quero. Faça, e ela será feita. Se queres viver assim, bate palmas para Deus. Mais, muito mais. Aí que a gente sente a comunhão eclesial. Dá para ouvir.